Obrigado por cada novo começo, cada casa alcançada, cada milagre de cura. Cura, Jesus, nós liberamos cura aos enfermos, liberdade aos cativos, renovo aos cansados. Nós proclamamos o ano aceitável do Senhor, Pai. Que seja um tempo de cura, que seja uma noite de transformação. Essa é a nossa declaração de fé. Onde você estiver, você pode levantar suas mãos em nome de Jesus, declarar comigo. Diga: Pai, eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir. Diga que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é suficiente para viver os melhores dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Se tem alguém feliz, você pode fazer barulho. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por essa palavra que vai ser liberada. Sabe, hoje pela manhã eu comecei a ministrar essa mensagem, mas a gente não conseguiu finalizar porque foi fluindo de uma outra forma. Então eu queria te fazer esse convite. Se você só está assistindo agora no nosso segundo culto, ao longo da semana a gente vai postar as duas mensagens, ok? A mensagem 1 e 2, a primeira parte e a segunda parte, para você acompanhar. Então não se distrai. Eu creio que tem muito de Deus para fluir a partir de agora até o final desse culto. Então, pastor, eu só tenho mais 20 minutos, irmão. Eu não sei quanto tempo você pode ficar com a gente, mas um conselho de amigo: se você não tem nenhum compromisso, vem até o final. E se você tem algum compromisso, desmarca, ok? Você está comigo? Amém? Vamos junto? Tem algum incendiário comigo aqui? Tem alguém apaixonado por Jesus? Hoje pela manhã a gente teve... Deixa eu chegar um pouquinho pro lado aqui, que eu acho que eu estou bem totinho, né? Hoje pela manhã a gente teve mais de 100 mil pessoas alcançadas ao longo do culto. A gente teve quase 6 mil simultaneamente, direto, mas juntando o meu canal, o canal da nossa igreja e o Insta, mas mais de 100 mil pessoas impactadas ao longo do culto. Já tem milhares e milhares e milhares de pessoas conectadas. Você que está com a gente, você que está em qualquer lugar do mundo, você que está na Europa, na Ásia, na América, você que está no Brasil, aqui na Flórida, nos Estados Unidos, enfim, seja bem-vindo à tua casa online, amém? Vamos lá, vamos começar? Depois já chama até o Lucão para estar junto comigo até o final. Vamos junto, eu quero incendiar quem está conectado. Sabe, o tema da mensagem de hoje é: não se preocupe. E talvez pareça loucura isso, porque você vai falar: não tem como não me preocupar. É natural a gente se preocupar. Mas o meu convite para você é que você não se preocupe com os problemas a ponto de ser completamente esvaziado da expectativa dos milagres. Eu vou resumir bem rápido, em 3 minutos, o que eu ministrei no primeiro culto, para fazer sentido e a gente construir tudo que Deus quer falar a partir desse segundo, ok? Você está comigo? Amém? Uma das chaves que eu compartilhei hoje pela manhã é que quem se antecipa governa. Quando eu aprendi essa chave, ela me ajudou demais a entender que o meu posicionamento em meio a crises, a problemas gigantes, vai mudar muita coisa ao longo da minha história. Então quem se antecipa governa. A fé nada mais é do que uma dinâmica de antecipação. E eu gosto muito de falar sobre isso porque tem muita gente que espera algo acontecer para começar a crer que Deus pode fazer algo. Mas entenda, você não precisa que algo aconteça para você crer que Deus vai fazer algo. André, eu não entendi ainda, eu vou te explicar, irmão. Às vezes a gente é tardio demais para confiar, quando na verdade a fé nos chama para não ficar falando o que vê, mas ficar declarando o que deseja ver. Não ficar constatando o que acontece, mas declarar o que vai acontecer. A fé é uma linguagem profética. Nós trazemos à existência aquilo que não existe. Nós chamamos as coisas que não são como se já fossem. Nós trazemos para o hoje aquilo que aparentemente só estaria disponível no futuro. Então eu vim aqui te fazer um convite aí. Ao invés de você ficar trazendo e tratando problemas que ainda não são como se já fossem, irmão, a partir de hoje começa a tratar milagres que aos teus olhos ainda não são reais como se já fossem. A fé nada mais é do que tratar aquilo que ainda não aconteceu como sendo algo real. E a grande verdade é que quem se move por fé percebe que milagres em Deus são muito mais palpáveis do que tudo aquilo que você consegue tocar. Basta uma palavra dele e tudo se faz. Basta uma palavra dele e nações são derretidas. O salmista fala isso: olha, uma palavra e todas as nações se derretem.
Governos mudam, economia muda, cenários, mas existe algo que não passa, irmão. Todas as coisas podem passar, diz o Senhor, mas as minhas palavras não passarão. Então, na primeira chave que eu compartilhei hoje pela manhã foi isso: não se preocupe com problemas. Pelo contrário, começa a ativar os milagres que você precisa. Pastor, eu preciso de um milagre, irmão. Começa a trazer existência. Talvez você está me ouvindo agora e você está cansado, você tem enfrentado um momento difícil financeiro. Ei, começa a trazer a existência. A grande verdade, cara, é que na nossa jornada de fé a gente tem duas opções: ou a gente vive a nossa fé, ou a gente vive os nossos medos. Não tem um meio termo. Não dá para acreditar mais ou menos. É como uma mulher que está quase grávida. Olha, ela está meio grávida. Não, ou você está gerando algo ou não está. Ou tem algo sendo gerado, formado dentro de você, ou não tem. E com a fé é exatamente isso. Tem alguém que está gerando milagres em Deus aí? Tem alguém que está gerando promessas? O melhor ano da sua vida está sendo gerado. Você está comigo? Então foi sobre isso que a gente falou hoje pela manhã. Outra coisa que eu queria só lembrar, talvez você não tenha assistido, mas está lá em João 16:33, a palavra diz assim: olha, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham bom ânimo. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Eu aprendi isso ao longo das lives que a gente fez no Insta. O Brunão Morada compartilhou isso, eu achei demais. Ele disse, sabe, normalmente a gente acrescenta palavras depois dessa frase. A gente diz, olha, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Mas aqui não é Jesus animando a gente para as batalhas que a gente vai vencer. Aqui é Jesus deixando claro para a gente que as batalhas que a gente vai enfrentar já foram vencidas por Ele. Ele está dizendo, olha, as batalhas que você ainda nem enfrentou, eu já venci por você lá atrás. Gigantes que você ainda nem conheceu, eles vão vir certamente. É basicamente essa temática dessa palavra. Jesus está dizendo, olha, certamente os gigantes vão vir, os desertos chegarão, algumas tempestades acontecerão, mas tem de bom ânimo, porque a batalha que você ainda vai enfrentar, eu já venci lá atrás. A cruz é a vitória de Deus sobre tudo aquilo que se levantou entre Deus e a criação. A cruz selou o nosso destino, liberou a nossa vitória, acesso às nossas promessas, acesso à nossa herança. A cruz foi o que mudou a nossa história. Então, deixa eu te falar, ao invés de você ficar preocupado se Deus vai fazer, traz à tua memória aquilo que Jesus disse aqui em João: eu já venci por você. Sabe, a segunda chave, e agora eu entro na mensagem da noite que eu quero compartilhar com você, é que você também não pode se preocupar com os gigantes que se levantam. Guarda isso, irmão. Não se preocupe com os gigantes que se levantam. Os gigantes, eles são uma bênção para quem sabe quem é o seu refúgio. Eu sei que pode parecer confuso, mas os gigantes são ativadores de destinos. Gigantes tiram a gente do meio da invisibilidade e colocam a gente para viver no centro da promessa. Os gigantes nos lembram quem nós somos e para quem precisamos correr. Sempre que a gente se esquece disso, os gigantes, eles fazem com que toda distração cesse. Por quê? Porque quando o gigante vem, irmão, a gente fica atento, a gente fica ativado. Gigantes, eles têm inúmeras características que eu acho que são muito boas, quando a gente sabe como lidar em meio a isso. Sabe, gigantes, eles nos mantêm alertas. Os gigantes, eles nos tiram de momentos e ambientes de invisibilidade, como foi com Davi, por exemplo. Sabe, Golias não foi um problema para Davi, Golias foi um presente para Davi. Guarda isso, irmão. Às vezes a gente está chamando de problema o que na verdade na nossa história é um presente. Golias não foi um problema para Davi, Golias foi um presente para Davi. E talvez você está preocupado porque alguns presentes estão sendo liberados ao longo da tua jornada e você está achando que eles são o final da tua história. Pastor, você está dizendo que foi Deus quem enviou a doença que eu estou enfrentando? Não, eu nunca disse isso. Pastor, você está dizendo que foi Deus que enviou a crise financeira que eu estou vendo? Não, eu nunca disse isso. Mas aquilo que o inferno manda para você, achando que é o final da tua história, Deus transforma num presente para se tornar o maior testemunho da tua história. Ele é tão derrotado que até aquilo que ele usa para parar você, Deus usa para ativar você. Aquilo que ele usa para envergonhar você, Deus usa para liberar uma dupla honra sobre você. Aquilo que ele usa para tentar afrontar você, Deus usa para ativar você. Ei, olha para mim, irmão. Crises são um problema para quem não sabe em quem está firmada a sua fé.
mas crises podem ser um presente para quem firmou sua fé numa rocha inabalável. Eu não sei você, mas eu sou ativado em meio a algumas crises, cara. Eu fico com uma ira santa quando algumas coisas tentam tocar na minha família ou na igreja que a gente está pastoreando. Você já deve ter visto em alguns momentos aqui, alguns cultos que eu estava incendiado além do normal. Provavelmente esses foram alguns dos cultos mais difíceis para mim. E eu tive esse entendimento, isso mudou minha história. Se eu estou sendo afrontado pelo inferno, eu preciso ser intenso. Mas se a afronta aumenta a intensidade, eu preciso aumentar 2 vezes mais. O problema, sabe qual é? Vamos ser muito sinceros. Às vezes a gente é tão mediano na intensidade com que a gente se envolve com as promessas de Deus, com a palavra de Deus, mas o inferno não diminui a intensidade. Meu convite para você é: seja mais intenso na construção da tua história com Deus do que todo o inferno tem sido intenso para tentar parar essa história. Às vezes a gente brinca, o inimigo hoje está furioso. Não, ele sempre esteve. E a fúria dele é justamente pelo fato dele não poder ter o que você tem. Nenhum anjo recebeu a graça de ser chamado de filho. Nenhum demônio que um dia foi anjo, mas foi lançado por Deus por terra. Satanás foi lançado com um terço dos anjos dos céus. Nenhum deles tem acesso ao que nós temos: graça. Então por que ele odeia você, as promessas que você carrega e a família que você tem? Porque você tem acesso a algo que ele jamais teria. Você recebeu em Cristo filiação. Fomos adotados como filho, e isso não foi dado direito a nenhum dos anjos dos céus, por mais santos que sejam, por mais puros que sejam. Isso é loucura, irmão. Esse é o escândalo da graça. Um Deus completamente irrepreensível abrir mão do que Ele tem de melhor para trazer para si a criação que se perdeu em pecado. Nós fomos todos destituídos da glória de Deus por conta do nosso pecado. É o que a palavra de Deus diz. Todos fomos afastados, nos afastamos dele. Na nossa mente nos tornamos inimigos de Deus por causa do nosso mau procedimento. Mas sabe qual é a boa notícia? A palavra fala a respeito disso, mas a palavra também diz que Deus nos transportou do reino das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. A palavra também nos diz que nós fomos feitos através do sacrifício de Jesus santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Irmão, deixa eu te falar algo muito forte. A verdade é que se o inferno pudesse voltar atrás, a cruz nunca teria acontecido. Se o inferno pudesse voltar no tempo, a cruz jamais teria se completado. Você sabe por quê? Porque naquela cruz se cumpriu a sentença de Deus sobre o pecado da criação, mas também se cumpriu a palavra de Deus a respeito da redenção e a salvação de toda a criação. Naquela cruz se cumpriu o que o profeta disse: maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro. Naquela cruz a minha vitória sobre o pecado e a sua foi conquistada pelo sangue do Cordeiro. Aquele que não cometeu pecado foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ei, irmão, olha para mim, não se preocupa com teus gigantes. Eles vão ativar você. Sabe, a religião acreditou, o inferno acreditou que aquele poderia ser o final da história de Jesus. O que eles não sabiam é que aquilo ali era só o início da nossa história. A cruz não marcou o final de algo, a cruz marcou o início de algo. Você está comigo? Diga amém. Então a gente precisa entender. Tem coisas que pra gente parecem problemas, na verdade são presentes. Você quer um exemplo? Deixa eu compartilhar algo com você. Quando Jesus ressuscita Lázaro, foi maravilhoso. Quantos concordam comigo que é maravilhoso ver algum homem sendo trazido de volta da morte? Pois é, os religiosos não pensaram assim. Esse é o problema da religião. A religião não está preocupada, e a religião, quando eu digo no conceito pejorativo da palavra, ok? A religião não está preocupada com aquilo que o homem recebe da parte de Deus. A religião está preocupada em se tornar o próprio Deus. Então, quando o homem é ressuscitado, mas não foram os religiosos quem fizeram, a ressurreição não tem valor para eles. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Está lá em João 11:43. Presta atenção nisso. João 11:43 diz: Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto então saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto no pano. Então disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Então muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele.
Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus havia feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. Irmão, isso é absurdo. Eu sei que isso parece loucura, mas é real, está na minha Bíblia e na tua. Jesus acaba de ressuscitar um homem. Os religiosos se reúnem no Sinédrio e falam: agora ele foi longe demais. Jesus acaba de ressuscitar um homem e os religiosos estão preocupados porque aquilo não era bom, não conectava com os planos dele. André, o que isso tem a ver com a minha história? Eu vou te explicar. Tem coisas que Deus está fazendo e talvez o inferno esteja se mobilizando para dizer: olha, agora foi longe demais, agora ele mergulhou demais, agora ele está acreditando demais, agora ele está confiando demais. Isso é um problema. Talvez exatamente agora o inferno esteja, eu estou falando hipoteticamente, mas talvez, quem sabe, literalmente reunido, tentando tramar como parar o André. Ele está pregando e está alcançando gente demais. Como parar a Lagoinha Miami? Essa igreja tem alcançado famílias demais. Como parar você que está me ouvindo? Eu não sei o teu nome, mas talvez o Lucas, o Renan, a Mariana, o Eduardo, o Maurício. Ei, eu não sei qual é o teu nome, mas certamente no momento que o teu propósito for ativado, as tuas promessas começarem a se cumprir, os teus milagres se tornarem naturais, irmão, pode ter certeza, o inferno vai tentar parar você. A intensidade com que ele vem é cada vez maior. E aí é uma mentira que para muita gente funciona, mas eu quero, em nome de Jesus, quebrar isso. Se ela em algum momento teve espaço dentro de você, a mentira que o inferno traz para algumas pessoas é: ei, é melhor nem se envolver então, porque se você começar a se envolver, o inferno pode tentar se levantar para parar você. Eu conheço pessoas que falam: pastor, eu comecei a me envolver um pouco, parece que algumas coisas pioraram. Não, irmão, deixa eu te falar. Essa é uma mentira que tem feito muita gente parar no meio do caminho. Acreditar que é melhor a mediocridade sem retaliação do que viver plenamente as promessas no meio do campo de batalha. Ei, olha para mim. Não tem nada mais frustrante do que alguém que chamou para governar sobre a terra com medo de alguns gigantes que nada mais fazem do que amedrontar você. Eles não podem anular a cruz. Então o que eles fazem? Tentam tirar de você a alegria da salvação. O inferno não tem como cancelar tuas promessas. Irmão, não tem como o inferno cancelar aquilo que Deus já falou a teu respeito. Então o que ele vai tentar fazer? Vai tentar fazer com que você duvide daquilo que Deus falou. Como o inferno não tem como mudar as realidades que Deus estabeleceu, ele tenta mudar o coração de quem recebeu cada uma dessas palavras. Então ele vai tentar esfriar você, distrair você, esvaziar o teu coração em relação à expectativa do sobrenatural. Por isso que eu vim aqui te lembrar: ei, irmão, os gigantes não são um problema. Não se preocupe com eles. Os gigantes não são um problema. Sabe, a palavra de Deus diz lá em João 11, a gente seguindo, que os chefes dos sacerdotes e os fariseus então convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Eles disseram. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se os deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Ei, a preocupação dos religiosos era só em manter o reino que girava em torno do seu próprio umbigo. Mas Jesus não veio para levantar uma nova bandeira de religião. Jesus veio para transformar escravos em filhos. Jesus está curando enfermos, ressuscitando mortos, libertando cativos, e a religião está preocupada demais. Talvez seja exatamente nesse momento que você está. Jesus tocou você, renovou você, você está se abrindo, e aí parece que no meio de toda essa loucura, você começa a questionar se vai acontecer, duvidar se vai se cumprir. Ei, irmão, deixa eu te lembrar, no meio do cativeiro, José foi levantado para assumir um papel de governador. No meio do deserto, Moisés foi levantado para ser usado por Deus como um libertador. No meio de um dilúvio, Noé viu a promessa se cumprindo, quando aquele monte de pedaços de madeira se tornou a arca que protegeu a sua casa para reconstruir a partir do caos. No meio de uma afronta, de um Golias em relação ao exército do Deus vivo, Davi foi levantado por Deus. Ei, eu quero te lembrar que o meio do caminho, o meio da jornada, no meio dos desafios, no meio das tempestades, não é o teu problema. É no meio deles que Deus vai levantar você. É no meio deles que Deus vai renovar você. É no meio da afronta, no meio do caos, no meio da escuridão, é no meio, irmão, do deserto que aqueles que pensam que são colocados de lado, e aqueles que sabem que não são, mas confiam no Deus que é, são-lhe exaltados. Deus confunde aqueles que pensam que são. Deus abate o soberbo, mas Deus levanta aquele que é justo, misericordioso, quebrantado. Irmão, bem-aventurados são
Jesus, ele está no monte e ele está falando sobre as bem-aventuranças. Ele está falando, olha, bem-aventurados são, ou em algumas outras versões, felizes são. E ele começa a dizer quais são as bem-aventuranças. Cara, a multidão começa a diminuir, porque a grande verdade é que muitas vezes a gente acredita naquilo que Deus fala, desde que seja exatamente o que a gente quer ouvir. Jesus está falando sobre as bem-aventuranças. Ele está dizendo, olha, bem-aventurados serão esses, serão aqueles, bem-aventurados. A multidão começa a diminuir, mas Jesus, ele está ensinando algo ali. Ei, é no meio da jornada que a tua fé vai ser testada, não só em relação a batalhas, mas em relação a dúvidas. Talvez você está dizendo, cara, será que é para mim? Será que essa palavra é para mim? Será que ser cristão é para mim? Será que caminhar com Jesus é para mim? Será que, ei, irmão, deixa eu te falar, é no meio do caminho que vem as batalhas, as dúvidas e as crises também. É no meio da jornada que alguns medos começam a bater a porta e Jesus está lembrando para a gente, ei, isso é normal. Lembra do que a gente ministrou lá no início? Tem de bom ânimo, eu já venci isso por você. Jesus, mas as lutas são grandes demais. Eu sei, filho. Elas sempre foram grandes demais, mas sempre fui eu quem fiz. Nada mudou. Talvez você está vivendo um tempo que você está dizendo, uau, parece que está tudo... Não, irmão, nada mudou. Os tempos são outros, é só isso. Os gigantes só mudaram de nome. É como uma roda que vai mudando de lugar. Já viu brincadeira das cadeiras? Por horas, gigantes e crises financeiras. Em outros, talvez momentos ligados à nossa saúde, talvez outros ligados à nossa família, talvez outros... Ei, irmão, o que eu quero declarar e te fazer um convite em nome de Jesus é entender que essa é a dinâmica da vida. A chuva molha bons e maus. O sol nasce para bons e maus. O problema é que às vezes a gente quer definir quem Deus é de acordo com as circunstâncias que a gente vive. Se está tudo indo bem, Deus é bom. Se está tudo indo mal, Deus é mal. Não é assim que funciona. Então, ei, para de se preocupar com seus problemas. Os problemas não são o final da tua história, mas eles são um meio, justamente no momento em que Deus vai ativar você, surpreender você. Sabe, lembra dessa situação? Eu quero te levar para um lugar. Está no meio do sinédrio, os religiosos estão discutindo como vão fazer. João 11:53, só um pouquinho mais baixinho, Lucas. João 11:53 diz, e daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Até aí tudo bem, você já sabe dessa história. Você já sabe que os religiosos começaram a tentar parar Jesus, matar Jesus, mas talvez algo que você não saiba, que está lá em João 12:9, um detalhe que pode ter passado despercebido, talvez é novo para alguém que está conectado. Eu quero compartilhar isso com você. Eu achei isso muito louco. Os religiosos quiseram não só matar Jesus, mas começaram a tramar matar Lázaro também. Você sabia disso? João 12:9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro. E essa é a graça do milagre, irmão. Aquilo que um dia parou você, agora se torna um canal pelo qual Deus usa você. A multidão veio não só ver Jesus, mas ver também Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Irmão, pelo amor de Deus, olha para mim, você tem noção do que a gente acabou de ler? Eu sei que tem gente que está falando, pastor, agora deu um nó, eu não entendi, o que isso tem a ver com a minha história? Eu vou te explicar. Jesus acaba de ressuscitar um homem, a religião está pensando em como pode matá-lo. Ei, olha para mim. O papel da religião sempre vai ser em abafar aquilo que Jesus está fazendo. Talvez você tenha o teu coração fechado para aquilo que você acredita que é Jesus, mas talvez o que te apresentaram é um Jesus religioso. Irmão, talvez o Jesus que te apresentaram é um Jesus evangélico. Talvez tudo que te apresentaram é uma igreja cercada de regras, doutrinas, e não que isso seja mal, mas isso não é Jesus. Jesus, cara, ele andou com pecadores, caminhou com eles, comeu com eles. Jesus, ele teve uma vida real com pessoas reais. Ele experimentou cada uma das etapas que a gente está enfrentando também. Então o que eu quero compartilhar com você, irmão, é que em algum momento você vai ver coisas se levantando. Isso é normal. Talvez sejam gigantes, ou talvez a própria religião. Talvez sejam seus familiares ou pessoas que você nem conhece. Talvez sejam críticas, palavras, momentos, circunstâncias. Talvez seja um gigante que vem através de um problema financeiro, crise. Eu não sei o que se levanta, mas eu vim aqui te fazer um convite. Não se preocupe com os gigantes. Terceira e última chave, eu vou finalizar, é não se preocupe com os cenários. O pessoal do norte, do nordeste deve estar achando lindo esse sotaque. Não se preocupe.
Eu achei engraçado quando eu pensei, mas não foi tão engraçado depois que eu falei. Mas é assim, não é, galera? Fala, ô, meu rei, não se preocupe. Não se preocupe com os cenários. Sabe por que a gente para muitas vezes? Porque a gente para olhar o problema com muito mais intensidade do que a gente olha para a nossa solução. Irmão, olha para mim. Os teus problemas, eu tenho plena convicção, eu nem sei quais são eles, mas eu sei que eles parecem para você maior do que na verdade eles são. Eu fiz uma dinâmica de manhã, eu vou fazer de novo agora. Se a câmera estiver pronta aqui, me presta o celular, mano. Olha que louco isso, cara. Eu vi o Guga fazendo isso há algumas semanas atrás, eu achei demais. E a gente precisa ter essa percepção de que, na verdade, algumas coisas parecem intransponíveis, parecem invencíveis, parece que é grande demais, o gigante é grande demais, a crise é grande demais, o problema é grande demais. Talvez tudo que você precisa é reavaliar a tua ótica, a tua perspectiva. Olha só, tá vendo esse celular aqui, ó? Ele cabe no meu bolso. Olha que louco, ele cabe no meu bolso. Mas se eu estiver no olho do furacão, imagine que isso aqui é o teu gigante. Aquilo que poderia caber no meu bolso, se eu começar a olhar só para ele, parece que se tornou algo agora intransponível. Você não consegue olhar para nenhum outro lugar, senão para aquilo que está afrontando você. O teu gigante tenta todos os dias tirar a tua paz, a tua alegria, tentar tirar a tua expectativa, a tua esperança. Mas Deus veio te lembrar, ei, se você parar de olhar para os teus gigantes com mais intensidade do que você olha para mim, você vai perceber que nenhum gigante é grande demais que eu não possa vencer. Nenhum deserto é poderoso demais que eu não possa fazer você romper. Nenhuma tempestade é forte demais a ponto de eu não conseguir fazer você andar sobre as águas. Ei, irmão, Jesus está ensinando pra gente que o problema não são os gigantes e o problema não são os cenários. A questão é para onde você olha quando os gigantes chegam. Para onde estão os teus olhos? Onde é que está o teu olhar, a tua expectativa, a tua perspectiva? Quando o mar se torna revolto, quando a tempestade vem. Ei, presta atenção, irmão. A gente às vezes fica usando desculpas para tentar dizer que o nosso problema é pior do que o do outro. Não sei você, mas não sei, o Dani já deve ter vivido isso, porque o Dani veio do norte, não é? E todo mundo tem muita gente com histórias sofridas do norte. Tem muitas pessoas que vêm pro norte dos Estados Unidos que, cara, eu tava conversando esses dias com um cara que eu não tinha ideia. Ele é um brasileiro extremamente próspero, extremamente abençoado, mas eu não tinha noção dos desafios que esse cara já viveu. E sabe o que é engraçado? Eu acho que isso acontece mais com o homem do que com as mulheres, tá? Mas quando a gente senta para contar problema, você já percebeu que todo mundo acha que tem um problema pior do que o seu? O cara fala assim, cara, eu tô com uma dor na coluna. O outro fala, hã? Dor na coluna? Hérnia de disco, nas 3 finais aqui, pé da lombar. Aí o outro fala assim, problema na lombar? Acordei cuspindo sangue, irmão. Você não tá entendendo? Você já viu isso ou não? O que acontece? A gente sempre tem uma perspectiva de que o nosso problema é maior do que o do outro, que a nossa crise é maior do que a da outra. Talvez eu estou falando para alguém que você está dizendo assim, André, na boa, você está falando sobre isso, mas você não sabe o que eu estou passando, irmão. Eu não tenho a menor ideia do que você está passando, eu sei o que eu passo. E sabe o que eu tenho aprendido em cada um dos desafios que tentou me parar? Deus se mostrou como um Deus que me livrou no meio do meu cenário de morte, no meio do meu cativeiro, no meio de um leito, no meio de um cenário adverso. Deus sempre me livrou. Então eu não sei qual é o teu problema, a tua crise, a intensidade dela, por onde ela vem, qual é o nome que talvez você apelidou o teu gigante. Eu não sei quais são os seus desafios, os seus medos, as suas impossibilidades, mas também não me interessa. Eu não vim aqui falar daquilo que vai tentar parar você. Eu quero finalizar lembrando daquilo que vai ativar você, do Deus que vai surpreender você. Ei, irmão, a gente precisa mudar o nosso foco, parar de ficar olhando para os problemas e dar para eles mais atenção do que a gente dá para os nossos milagres. Parar de ficar olhando para os nossos gigantes e perdendo mais tempo com eles do que a gente está investindo tempo no nosso lugar secreto. Ei, irmão, tem gigantes que poderiam caber no teu bolso, mas você está olhando tanto para eles que parecem que só existe eles na tua história. E Deus está falando, ei, tira o teu olhar do problema, coloca o teu olhar em mim. Tira o teu olhar dos desafios, coloca o teu olhar em mim. Ei, tira o teu olhar dos críticos, dos exércitos contrários, dos seus inimigos, e coloca o teu olhar em mim. É como o salmista diz, eu elevo meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista está dizendo, olha, eu não coloco meus olhos em nenhum outro lugar, senão no Deus da minha salvação. A palavra diz, mantendo os meus olhos fitos em Jesus, autor e consumador da minha fé. Irmão, problemas sempre existirão, gigantes sempre se levantarão, mas coloca o teu olhar no Deus da tua salvação e você vai perceber que a tua história vai ser completamente diferente. Pastor, tá difícil, eu sei, irmão. Ninguém nunca disse que seria fácil.
Mas não tem nada melhor, não tem lugar mais seguro do que correndo riscos com Deus. Não tem nada melhor do que estar caminhando com Deus. E eu quero te lembrar que cada nova etapa que se levanta contra você certamente é como um grito de desespero do inferno, achando que perdeu você. Ele está assim: cara, a gente precisa tentar a última vez, a gente precisa a última investida, a gente precisa tentar parar pela última vez. Ei, deixa eu te falar, nada mais é do que um ato desesperado do inferno. Perdeu você. Você pode declarar isso comigo? Diga: not today, not today. Na minha casa, hoje não. Sobre a minha família, hoje não. Sobre o meu ministério, hoje não. Eu não sei qual era a estratégia do inferno para 2020 contra a minha casa, mas eu sei quais são os planos de Deus para esse ano. A palavra de Deus diz: olha, um homem que teme ao Senhor, ele será feliz e próspero em tudo o que fizer. Terá sua mulher e seus filhos assentados ao redor da mesa como brotos de oliveira. Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de muitas águas, que mesmo em tempo de seca, irmão, continua frutificando. Eu não sei qual era a estratégia do inferno para tentar me parar esse ano. Eu sei qual é o plano de Deus para me fazer romper. Vamos romper como nunca antes, avançar como nunca antes, viver milagres como nunca antes. Mas para isso você precisa mergulhar como nunca antes, descansar como nunca antes, confiar como nunca antes. Minha palavra para você nessa noite é: ei, não se preocupe. Não se preocupe com seus gigantes, não se preocupe com os cenários adversos, não se preocupe com os problemas, não se preocupe, irmão. Existe um Deus que está acima de tudo isso. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu sinto de ministrar essa palavra hoje sobre preocupação, porque eu vejo tantas pessoas falando sobre tantas coisas. Tem gente que está preocupado com como vai ser com a economia. Tem gente que está preocupado em como vai ser depois que as portas se abrirem. Tem gente que está preocupado, se consumindo de informação, notícias ruins. Ei, eu vim te fazer um convite. Que tal você pegar metade do tempo que você passa lendo notícias ruins e investir para se encher das boas novas? Ei, a boa nova do céu é que aquele que tinha toda a glória se despiu de toda ela para invadir o inferno e tomar para si as chaves do inferno e da morte. A boa nova do céu é que Deus entregou o que tinha de melhor para que nós pudéssemos receber como uma herança justa, inabalável, incorruptível, a adoção como filhos. Nós fomos feitos em Jesus filhos de Deus. Nós recebemos através do sacrifício de Jesus toda a unção que Deus derramou sobre Jesus, todas as promessas que Deus liberou. Jesus disse: olha, vocês farão esses mesmos milagres, verão esses mesmos sinais e maravilhas, e coisas ainda maiores verão. A palavra de Deus diz: olha, nós fomos feitos herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo. Irmão, você tem noção disso? O Filho de Deus se tornou homem para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Cara, eu sei, é difícil para o inferno aceitar, mas a gente veio aqui para lembrar mais uma vez, para todo o inferno ouvir: nada pode anular o que Jesus já fez por nós. Nós não retrocederemos, nós não recuaremos, nós não desistiremos. Feche teus olhos onde você estiver, eu quero orar com você. Eu queria pedir cada voluntário aqui, o time, Leandro, vamos junto, Brunão, Rebeca, Márcia, cada voluntário, cada pessoa que faz parte, levante suas mãos em nome de Jesus. Vamos junto, eu preciso de vocês comigo. Você que está conectado em qualquer lugar do mundo, vamos junto. Não tem a ver com um homem pregando, tem a ver com a palavra de Deus libertando cativos. Não se resume a uma pessoa, mas a força de um clamor. A palavra nos ensina: há poder na concordância, há poder no nosso clamor, há poder na oração dos justos, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Tem pessoas que estão pensando em desistir exatamente agora, famílias que estavam sendo completamente desestruturadas agora, e nós estamos entrando com uma palavra de vida na tua casa para te lembrar: se o que você está vivendo não parece com o que Deus prometeu, é porque esse não é o fim da tua história. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, invade as nossas casas, aumenta a intensidade da tua presença, Pai. Invade as nossas casas, Jesus. Invade as nossas casas, Jesus.
Invade as nossas casas, Jesus, como ondas de poder, como ondas de poder, como ondas de poder. Renova o cansado, Jesus. Renova o cansado. Traz cura sobre os enfermos. Traz liberdade aos cativos. Muda histórias, Jesus. Muda histórias. Muda histórias. Nós declaramos, Pai, muda a nossa história diante dos nossos olhos. Os nossos filhos contarão histórias a respeito do que nós estamos vivendo agora. O tempo que parecia ser a pior crise da nossa geração vai ser lembrado como um ano do maior romper da nossa história. Nós declaramos isso. Se você crê nisso, vamos juntos, gente. Nós declaramos isso. Aumenta a tua intensidade, Pai. Vem dos quatro cantos, vem como vento impetuoso, remove o que precisa ser removido, libera sobre nós o que precisa ser liberado, como um bálsamo sobre corações cansados. Com uma sentença de vida invadindo o inferno, nós viveremos o maior romper da nossa história, em nome de Jesus.